dia 12 de junho de 2022, eu vivi ao lado de mais de 400 escritoras mulheres, um momento histórico, emblemático, eternizado nessa foto aqui, que saiu na Folha de São Paulo no dia 13 de junho. Essa foto, na escadaria do estádio do Pacaembu, aqui na cidade de São Paulo, representa um movimento liderado pela escritora Giovanna Madalosso, que teve essa ideia de reunir escritoras mulheres e eternizá-las, nessas fotos, nessa foto que seria só em São Paulo, mas acabou virando para mais de 20 cidades e chegou até Londres e Lisboa. Essa foto, ela nada mais é do que a representação do pouco, das poucas escritoras que conseguiram chegar até esse momento. E não que sejamos poucas, porque só dentro dessas fotos a organização estima que foram mais de 1000 escritoras participando. Mas com certeza isso aqui é só uma pontinha do iceberg, só a camada que a gente consegue ver, porque tem muita, muita mulher mesmo escrevendo. Eu quero contar para vocês então como foi esse dia. A foto estava marcada para as 10 da manhã, numa escadaria que tem ali numa praça, tem uma praça Charles Miller, que chama, e dentro dessa praça tem algumas escadarias e estava marcada na escadaria que chama Pagu. Bom, a Pagu foi uma escritora, brasileira da década de 30, 40, 50 ali, da época do Oswald de Andrade. Seria então bastante emblemático ser nessa escadaria, mas mais simbólico ainda foi ter sido dentro das escadarias do estádio do Pacaembu. Tudo isso aconteceu, na verdade, porque a organização não previa que chegassem tantas mulheres assim. Por volta das 10 horas já estava bastante cheio e a dinâmica era, a gente chegava, escaneava um QR Code que levava para um grupo de WhatsApp e dentro desse grupo de WhatsApp você tinha que falar o seu nome, o seu e-mail, telefone, contato, enfim, e qual obra, qual livro você tinha publicado. Não era uma obrigação você já ter publicado algum livro, mas enfim, ela estava ali como um registro, porque na verdade a intenção é que seja usado esse registro, depois, posteriormente, para fazer um livro. Esse livro reunindo o nome de todas as participantes e as obras publicadas por essas mulheres. Mas não deu, porque o grupo do WhatsApp é limitado a 256 participantes e às 11 horas da manhã o grupo já estava lotado, porque tinha muito mais mulher do que cabia. E aí, na verdade, eles começaram a anotar ali, na mão mesmo, enfim, para ter esse registro de todas as mulheres e também não caberia ali na escadaria aí, em homenagem a Pagu. Então, fomos para dentro do estádio do Pacaembu. E a partir desse momento, primeiro começou a formar uma fila, e já na fila a gente via algumas movimentações, umas intervenções artísticas, algumas coisas super interessantes. E aí a gente começou a formar essa fila. Entramos então no estádio do Pacaembu, aí por volta das 11 e tanto, meio-dia, eu já perdi um pouco a conta porque eu tava lá emocionada na fila. E, gente, era uma imensidão de mulheres juntas. Foi uma coisa super linda, emocionante ali já na fila, mesmo com toda a espera, mesmo com todo o frio que fazia, na verdade, aqui em São Paulo, foi extremamente interessante. E eu acho que mais ainda, então, quando abriu esse portão, e quando a gente ocupou esse espaço, e foi muito bonito essa ocupação, porque além de tudo, muito bem dito pela fotógrafa que chama Mariana Vieira Elec, é um espaço predominantemente masculino, Os jogos de futebol ainda são associados a uma torcida muitas vezes masculina. Então, tá ali dentro, não só pelo momento prático ali de ter mais pessoas do que caberiam nas outras escadarias, mas também por ocupar um espaço predominantemente masculino, foi ainda mais significativo, e super emocionante. Fato é, entramos e aí, dentre entrar e todo mundo conseguir se posicionar, foi obviamente um tempo, Enquanto isso, a Giovanna Madalosso, que era quem estava aí à frente desse movimento, ficava falando, algumas palavras e, enfim, eu acho que foi um momento de muita emoção, de colocar bastante coisa ali pra fora, nesse sentido da produção literária feminina, Bom, a Giovanna no megafone, então, ela falou algumas coisinhas que eu anotei aqui pra ler pra vocês. Por exemplo, sempre nos disseram que mulheres são menos publicadas porque escrevem menos, mas é mentira. Apesar de ter que cuidar de casa e carregar os filhos, sempre demos um jeito de escrever. A prova está nas cerca de 1000 escritoras que reunimos hoje em várias cidades. E também ela puxou vários vivas a literatura feita por mulheres, viva a literatura escrita por mulheres. Enfim, foi um momento de muita emoção, muita comoção, e é extremamente insano ver aquela quantidade de mulheres que não parava de chegar. Um momento muito lindo também foi o momento que chegaram os coletivos de escritoras negras, Porque se as mulheres já são pouco representadas na literatura, quem dirá as mulheres negras? Foram 2 coletivos, o
coletivo de Flores de Baobá e um coletivo feminista da Marielle Vive, e elas empenhavam, né, alguns cartazes, seguravam alguns cartazes, como Vidas Negras Importam, e também cartazes fazendo referência a Maria Firmina dos Reis, né, que escreveu em 1859 o primeiro romance publicado por uma mulher brasileira. Foi uma mulher negra e ela humanizava os escravos, né? Então já foi um romance muito polêmico na época, porque ela simplesmente dava vida, né? Dava cor, dava humanidade para essas pessoas escravizadas que eram, enfim, consideradas não humanas. E esse romance foi publicado em 1859. Obviamente ela não teve notoriedade, né, enquanto mulher naquela época, muito menos uma mulher negra que publicava. E isso também foi relembrado por esses coletivos. Foi um momento bastante bonito. E quando elas entraram, tiveram muitos aplausos, assim, elas ficaram na frente, com toda a certeza deveriam estar ali. Bom, lá dentro a gente não podia filmar, né? As organizadoras pediram para que a gente não filmasse. Tinha um pouco ali de uma questão com a empresa, né, que estava fazendo ali a concessão do Pacaembu. Então tiveram alguns momentos assim de conflito. Nada disso tirou a beleza do momento. Tem registros lindos, incríveis, maravilhosos. Bom, de onde veio essa ideia? A Giovanna Madalosso, ela viu uma foto que é conhecida como Um Grande Dia no Harlem, de 1958, que era um grupo de jazzistas da época que estavam registrando um momento histórico ali para eles, um momento histórico da música. E ela pensou, putz, estamos vivendo um momento histórico de produções de literatura escrita por mulheres e a gente precisa registrar isso. Então, esse movimento partiu disso. E aí, junto com a Giovanna, a Natália Timmerman ajudou nessa organização. E também a 451, né, que é uma revista, que é a organizadora do evento que estava tendo, que era a Feira do Livro de São Paulo. Então, tanto a 451 quanto a Maré Produções se juntaram aí nessa organização dessa foto aqui em São Paulo, que expandiu para várias outras cidades. Bom, gente, acho que deu para entender que foi muito emocionante. Eu tava lá, eu esqueci de levar os meus 2 livrinhos, mas eu publiquei aqui, né, em coletâneas de contos, O Ser, Nascer e Desnascer Enquanto Mulher, pela Primavera Editorial. Um trabalho bem bonito, é o 2º conto aqui do livro, então poderia ter levado esse livro. E também já publiquei no Olhares Femininos, Eternizando Sem Palavras, um outro conto. Já publiquei em blogs, enfim, em várias coisas. E eu digo para vocês a importância disso, porque mesmo já tendo essas publicações, que sejam em coletâneas, ou publicando em blogs, ou enfim, escrevendo, eu muitas vezes não me considero escritora. Então estar lá e me colocar nesse lugar de escritora para mim foi super incrível, uma experiência pessoal, uma experiência social sem precedentes, assim. Então eu realmente estou muito, muito, muito feliz com esse momento. E eu quero também que trazer para vocês mais alguns dados para dizer por que isso importa, né? Para além da emoção, que já importa por si só, mas porque realmente, assim, é muito importante que a gente faça isso. Bom, a gente sabe que tem muitas iniciativas surgindo, né, nos últimos anos, eu diria nos últimos 10 anos, nesse quesito de literatura feminina, literatura escrita por mulheres, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vê livrarias focando em obras femininas, a Gato Sem Rabo, ou livrarias com curadoria feminina, como a Megafauna, e outras tantas livrarias de rua que têm esse cuidado, né? Que eu acho que mais importante do que qualquer coisa é que tem esse cuidado, esse olhar de diversidade para a literatura em todas as suas múltiplas formas, né? Então a gente vê esses movimentos aqui de livrarias em São Paulo, a gente vê movimentos como Leia Mulheres, que é um movimento lá de 2014, mas que já alcançou tantos lugares e tantas pessoas e continua aí fomentando a leitura de livros escritos por mulheres. A gente tem movimentos mais recentes, como a Amora Livros, né? Que é esse clube de assinaturas de livros somente escritos por mulheres. Então, todos esses passinhos que parecem um pouco passos de formiga, né, no tamanho de um cenário literário que a gente tem aí de tantos anos e tão consolidado dentro dessa figura masculina, eles vão se somando e eles vão também se refletindo nos números. E eu acho interessante falar, por exemplo, para vocês, uma questão de prêmios, né? Não é aqui um juízo de valor se mulheres escrevem, não escrevem, quem julga esses prêmios, enfim, tem várias questões aí, mas o prêmio Jabuti, por exemplo, que é um prêmio super reconhecido dentro da literatura, tem um dado aqui interessante, que há 63 anos, na primeira edição do evento, teve apenas uma mulher dentre os premiados. E na última edição, no último prêmio de 2021, já premiou mais 10 autoras. Então, é uma diferença razoavelmente aí interessante. Outro dado interessante é que em 2012, apenas 3 autoras apareciam na lista dos mais vendidos da Publish News. E agora, 10 anos depois, esse número subiu para 8. Ou seja, algumas amostras de que esses movimentos fazem sim diferença, que a gente vai continuar
continuar falando e registrando tudo isso, porque faz muita diferença pessoalmente e socialmente falando. Bom, pessoal, é isso. Queria contar para vocês, mostrar essas imagens de como foi esse dia histórico. Foi um prazer imenso fazer parte desse movimento, dessa foto. Um agradecimento gigantesco para as organizadoras desse evento, enfim, para todas as mulheres que escrevem, que estavam, que não estavam, que se sintam representadas por esse momento. Um beijo, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário. Isso aqui também ajuda o movimento de escritoras a crescer. Até o próximo vídeo!